Mary had a little lamb. His fleece was white as the snow, yeah. Everywhere the child went, the little lamb was sure to go, yeah. She followed her to school day and broke the teacher's rule, yeah. What a time did they have that day at school, yeah. Bora, Vandex, eu tô aqui, ó, com esse petardo Úteros em Fúria e com o cara responsável por muita coisa desse disco que a gente vai dissecar aqui um pouquinho pra vocês. Massa, velho. Vandex TV e Blá 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 unidos em prol da moral e dos bons costumes baianos. Isso aí, Creia! bote fé aí que Vandex vai dizer tudo que você não sabe a respeito desse disco aqui, ó. Não tem nas plataformas, mas já tem algumas gravações que Vandex está fazendo também com alto faixas que a gente vai falar sobre esse disco agora. Pra começar, Vandex, conta aí, esse álbum aqui foi o primeiro disco de uma banda baiana lançado por um selo de fora, com distribuição nacional, teve clipes na MTV, foi lançado também em CD, que a gente vai falar sobre esse CD um pouquinho mais tarde, mas é um lançamento histórico para o rock baiano, cantado em inglês, com figuras que continuam na cena, figuras que marcaram a cena baiana do rock baiano, que é brasileiro, porque uma coisa está ligada à outra. Mas conta aí, como é que surgiu a ideia do nome, a ideia da banda, como é que vocês pensaram em fazer esses úteros pegarem fogo? Úteros em Fúria. A Úteros em Fúria foi uma brigadeira de escola, né? Eu juntei duas galeras que eu tinha, uma escola, uma galera, uns amigos do Colégio Antônio Vieira, com alguns amigos que veraneavam comigo lá em Vilas do Atlântico. E aí a gente passava o ano estudando no Vieira e a gente passava dezembro, janeiro e fevereiro sem fazer nada, coçando o saco, literalmente. Fazendo coisas que caíram nesse disco aqui, imagino eu. Com certeza, muitas dessas músicas que estão no LP e no CD, né, que foram lançadas, foram feitas lá em vilas, né, durante a nossa adolescência, nos bares. A gente, a ideia assim das músicas, das principais músicas, né? Então aquela vivência adolescente, né, urbana, né? A gente cheio de problemas em casa, a gente, né, naquela fase difícil, né? Você lembra? Vestibular, anos 80, né? A Úteros começa, eu acho, mais ou menos em 86. Eu comprei uma guitarra, né, na mão de um amigo meu, Rosendo Melo, guitarrista, baixista. Rosendo eu conheci a semana passada. Exatamente, ele está morando na Itália, é artista plástico e vem direto para Salvador. E gravou uma faixa. Gravou uma faixa, né? Com o Mário Jorge, que é o baterista. Exatamente. Zendo Melo, procura aí no Facebook que você vai ver, o grande artista plástico. Zendo me vendeu uma guitarra, né? E me influenciou muito, porque ele já tocava, ele já estudava música, né? E era muito amigo meu lá de Vilas. E ele é integrante, fundador comigo, né? Chamei, assim que a gente escreveu
a banda num festival, no primeiro festival lá no Colégio Antônio Vieira. Eu chamei Rosendo Melo para fazer, na época ele tocava guitarra, mas ele fez o baixo com a gente. E eu tocava guitarra. E o que acontece? E outro membro que ninguém sabe, mas a Úteros teve várias formações, fundador foi Maurício Pedrão, baterista da Rony Jorge e os Ladrões de Pedrão envolvido com isso, foi impressionante. A culpa é dele, ele é um Úteros em Fúria também, é um útero em fúria. Maurício Pedrão foi fundamental, porque você sabe que na época baterista, você foi baterista, era coisa difícil nos anos 80, hoje é mais fácil, mas nos anos 80 era muito difícil conseguir um baterista. E Maurício Pedrão tocava para várias bandas e ele nos deu essa força e tocou nesse festival do Vieira, né, junto com Zendo Melo, né, e eu tocando guitarra, Luiz Eduardo, que era também meu colega do Vieira, tocando teclado, Mauro já cantando e Maurício Pedrão. Essa foi a primeira formação, certo? Em 86. E aí depois a gente começa a tocar anualmente, 87, 88, 89, né, nesse circuito escolar, né? E... Então, só uma parte que é um rock anual, não confunda, é anual, ano. Úteros em Fúria é o rock anual. Aí o que acontece? Aí eu tinha que escrever a banda, né? Que já estava ensaiando, já estava compondo no festival e eu não tinha nome ainda para colocar na banda. Aí abriram as inscrições, eu fui lá, me lembro que a gente tinha que ir lá na diretoria, né, dos estudantes, no diretório acadêmico dos estudantes, e escrever no festival do colégio e tinha que ter um nome. Aí eu me lembrei de um jornal humorístico que a gente tinha acesso ainda através de banca de revista, que se chamava Planeta Diário, que depois se juntou com o pessoal da revista Caceta Popular, que também era impressa, só também tinha em bancas de revista, e fizeram o famoso programa Caceta e Planeta, né, que durou anos na Globo e foi... Mas esses caras tinham uma cena literária assim muito independente, né? Porque eles utilizavam uma distribuição em banca de revista, então eles podiam fazer o que eles queriam, não tinha aquele moralismo babaca que hoje a gente vê muito na internet, todo mundo sendo arrogante, tendo opinião para tudo, né? Na época, os caras escrachavam, e um exemplar desse jornal, Planeta Diário, tinha um conto erótico. O conto erótico se chamava Úteros em Fúria. E aí o conto era muito escroto, falava putaria pra caralho, mas o nome era genial e você dava muita risada e era sensacional. Aí na hora de escrever a banda no festival, eu lembrei do conto erótico. Úteros em Fúria. Aí a moça perguntou: como é o nome da banda de vocês? Aí todo mundo que ia escrever falava alguma coisa assim, no sentido social, né? Na época, né, era Legião Urbana, Plebe Rude, né? Tinha aquelas coisas políticas, né? Tava no auge do pós-punk, né? Do punk. Aí todo mundo falava medida de força, essas coisas assim sociais, engajadas, e eu peguei e falei, larguei lá, Úteros e foi. Ela não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Até hoje muita gente não entende nada do que quer dizer. Mas tá aí e fez história, né? Importante, fez história. Então, você participou desses festivais e aí um momento que caiu a ficha que falou, essa banda tem futuro, vamos investir nela. Como é que foi isso? Na verdade nunca teve esse momento assim, você que faz cultura, é um guerrilheiro cultural, a gente está sempre na luta, né? A gente não para, né? A gente começa a produzir, a fazer letra, a compor e quer se expressar, quer palco, quer gravar, né? Que a música sobreviva, né? E a gente estava sempre, todo ano, naquela luta e foi evoluindo, né? Ano a ano, 86, aí 87 tocou melhor, aí Emerson vai entrar em 88, aí 89 entra a Poo, e aí na bateria, nessa época era a Poo, tocando guitarra, 89, Maurício Braga, Mal Braga,
que foi da Cascadura, Márcio Melo era o baterista da Úteros. Apu entrou, Emerson entrou, eu fui pro baixo e tinha Bacelar que cantou. Bacelar hoje é médico, né, etc. E aí a gente é 89. Aí em 89 a gente sai do Vieira e perde Maurício Braga, praticamente, porque Maurício Braga, como eu te falei, era um baterista muito requisitado. Na época, pouca gente conseguia. Então os bateristas tocavam 5, 10 bandas. O Tony sabe disso. Acho que até hoje. Braga ou Pedrão? Os dois saíram da banda e a gente continuou tocando, querendo na luta de tocar, de arranjar palco, né? Aí eu tava em Vilas, né? Em veraneio, né? E Vilas tinha os pontos lá da galera fazer luau, tocar, né? Na praia, os bares, né? E aí eu me bati com um cara chamado Cueca. Não sei se Cueca era baixista e Cueca tocava com o André T. Agora eu lembrei, André T, produtor, que era do Vieira também, meu colega. André T tocava com Cueca e Cueca me falou que conhecia um baterista do Sartre, que o apelido era Lobão. E que tinha um cabelo, uma franja de lobão, e que tava querendo tocar, tava procurando banda. Aí Cueca fez essa ponte, eu achei Mário Jorge, liguei pra cá de Mário Jorge. Na fichinha ainda. Aí foi massa. Aí essa duração aí, essa banda durou foi a que gravou o disco, né? E a gente grava o disco, a gente sai 89 do Vieira, 90 a gente ficou meio parado procurando batera, acho que não chegou nem a tocar, eu acho. Aí a gente ensaiava, me lembro, a gente ensaiava, mas não tocava porque não ficava um baterista. Emerson rejeitava todos, a gente ia ensaiar com um, fazia teste, não entrava. E aí Maurício Braga, a gente tinha perdido o contato porque saiu do Vieira. E aí o que acontece? A gente encontrou o Mário Jorge, a gente começa a tocar mesmo no circuito de rock, né, dos anos 90, a partir de 91. Aí a gente faz, qual é o nome daquele bar aqui na Orla, que era uma comunidade também. Tesão e Cia? Tesão e Cia. E esse aqui sabe tudo de rock baiano. Tesão e Cia era uma comunidade alternativa e morava, e a galera era bem longe, era em Itapuã, e a distância na época, nos anos 80, era bem distante. E o bar... Era aqui em Patamares. Aqui em Patamares, né? Aqui na Pituaçu, na verdade. Certo. Pituaçu, ali por trás de Pituaçu. Que hoje é perto, né? Mas na época era distante. E você entrava na orla, entrava na rua, ele ficava num lugar bem alto, assim, mais exatamente, super alternativo. O pessoal da somaterapia. Exatamente, somaterapia. E a gente conseguiu tocar nesse bar e abrimos para a banda Cravo Negro, de Luizão Pereira. Grande Luizão, dando essa força pra gente. Aí a gente toca aí, acho que 91, viu? Eu acho que foi 91. E aí começamos a fazer o circuito, Mata Hari, se lembra? Mata Hari, Rio Vermelho. Zuc Santana, que hoje é um hotel, Paraguaçu. Ali era um espaço. Salvador tinha uma rádio rock, que era a 86 FM. 96. Aratu FM. 86. 96. É o nome do álbum. Isso. Que saiu uma coletânea produzida por ele. Imagina, Salvador tinha uma rádio de difusão e que era só de repertório rock and roll. Verdade. E tocava as bandas autorais daqui, locais. E lançou disco com as bandas locais, promovendo as bandas locais. Era uma época muito boa, assim. Eu acho que a cena aconteceu mesmo, né? Você viveu também, né? É o auge da gente chamar de cena, né? Porque você tinha toda uma estrutura, você tinha vários bares, vários locais para tocar, várias bandas boas, bem diversas, estilos bem diferentes uma da outra. Não tinha aquela coisa do modismo, cada uma parecia com a outra. E tinha uma rádio dando suporte, uma rádio ligada à televisão, então tinha uma audiência bacana, era um momento muito rico, né? Eu acho que ali aconteceu o período Cascadura,
Dead Billies, né? Exatamente. Então ele tá falando de três gigantes do rock baiano, simplesmente isso. E me lembro que o Rio Vermelho, dali pra frente, só fez crescer. Tinha mais de 10 bares com música ao vivo no auge, né? Nos anos 90. Aí depois veio aquele da ladeira ali, Calypso. Café Calypso veio depois, Café Cultura, Sushi Santana, tudo isso tinha rock and roll ao vivo no Rio Vermelho, com bandas praticamente diárias. E aí a gente continuou, né, batalhando, aí conseguimos a gravadora, né? 93 a gente grava o disco e consegue a gravadora. Vocês gravaram o disco antes e mandaram para eles. Exatamente. Ou já gravaram depois que a gravadora apareceu? A gente gravou o disco, né? E na WR na época, né? E a gente fez várias demos, né? E não tinha gravadora. Cassete, como você falou em cassete, a gente não tinha contrato com ninguém. Estava tocando no circuito e resolveu divulgar essa gravação na WR. E aí a gente fez várias fitas com release impresso e mandou através do correio para inúmeras gravadoras ascendentes da época, né? E uma dessas gravadoras era a Natasha. A Natasha Records ficava no Rio de Janeiro. Aqui é o selinho da Natasha. Ficava no Rio de Janeiro e Felipe Lerena era o nosso chefe lá, grande Felipe Lerena. Cara massa e que curtiu o nosso som e me disse pessoalmente que quem deu aval para a nossa contratação foi o nada mais nada menos que Roberto Frejá. Porque Roberto Frejá ouviu o som, né, que estava tocando lá na gravadora, né, e foi lá em Santa Teresa, era amigo de Felipe Lerena, e foi lá na gravadora e curtiu o som da Úteros e adorou o nome também, adorou o nome Úteros em Fúria e fez aquela presença a favor da gente. Aí uma semana depois, lá 93, no 92, talvez, final de 92, começo de 93, Felipe ligou lá pra casa e a gente acertou, né, tudo, fizemos o contrato e lançamos o disco, né, em vinil e lançamos o disco em CD, é o primeiro CD, esse aí, ó. É o primeiro CD do rock baiano, ninguém tinha, a galera... ou lançava em vinil e compacto, né? Vinil compacto, e CD ninguém lançava porque era muito caro. E a gente, como a gente conseguiu essa gravadora que tinha uma distribuição, se não me engano era a EMI a distribuição, eles botaram no catálogo e lançaram nos dois formatos, porque o CD estava começando a ser vendido caro e o vinil era mais barato, então eles na dúvida lançaram os dois. E foi por causa disso que a gente hoje tem, né, graças a Natasha, exemplares de vinil e de CD da época, de 1993. E daí vem uma grande curiosidade desse álbum, porque no vinil a gente tem 10 faixas, 10 espetáculos, mas no CD nós temos 12 faixas, temos o que a gente chamava na época de faixa bônus, que o próprio Vandex não estava nem lembrando que só tinham, né, que eram 2 faixas bônus, ele achava que era uma só, mas temos 2 faixas bônus. Então assim, era uma coisa que acontecia muito na época de você ter faixas adicionais para estimular a pessoa a comprar o vinil, ou melhor, a comprar o CD, e às vezes até, como é no meu caso, os 2. E comprar os dois porque tem faixas que só tem um dos dois, né? E isso faz com, né, que o produto ganhe uma dimensão diferente, né? Você cria um impacto diferente e atinge públicos diferentes. E uma dessas faixas, qual era mesmo? Uma das faixas que está no CD e não está no vinil é Birds. She got a cigarette, so she said that we should watch the birds to view. Now she got a sip of my favorite whiskey, girl. Bring the birds back to me. And I shout for the last time, please forget TV. Let me love that birds in the sky. They stand so
interessante, né, que a gente estava conversando mais cedo, é que a gente, na lembrança do Úteros, é uma banda muito forte em palco, com uma pegada funkeada, guitarras fortes, 2 guitarristas bons, um vocal foda, um baterista com uma pegada monstro também, um baixista muito bom. Um baixista bem baixinho. E a gente, quando a gente vai ouvir o disco com um pouquinho mais de calma e paciência, a gente vê que está ali muita coisa, né? A Blitz é uma delas. Exatamente. A outra faixa ponto do CD, a System on Light, é outra. É outro blues, é verdade. São músicas belíssimas e, para quem gosta de rock, atemporais, né? O funk é um elemento forte, né? Ele tem uma identidade para a banda única, porque talvez seja a primeira banda brasileira a fazer essa mistura de rock, blues com funk. E tem essa pegada forte. Exatamente. E aí a gente vem naquela conversa que a gente teve também mais cedo, a questão da língua, né? A escolha por ser em inglês e o quanto isso foi bom e o quanto foi ruim para o desenvolver o disco, né, da banda, que teve clipe na MTV, né, fazia parte da programação. Eu acho que das bandas baianas que são bem conhecidas fora, a Úteros está entre elas com certeza, né? E aqui em Salvador ela tem um público muito forte e aquela coisa da banda influenciadora. Eu acho que depois da Úteros, muita gente começou a ter banda, né? Como a gente começou a ter banda por influência de outras bandas, geralmente bandas de fora. A Úteros influencia aqui dentro mesmo, né? Ela Pitty, né? Um trabalho interno, né? Pitty gravou, né, uma música minha de Emerson, né, Be Bigger. Quem quiser procurar pode botar aí no YouTube, no Spotify. Be Bigger, minha de Emerson, e a Úteros trabalhou essa música muito na rádio, aqui na época na Rádio Cidade, e trabalhou essa música de trabalho, teve clipe, né, e ficou na programação da MTV. Essa música Pitty ouviu na época, ia para os shows da gente, né? E fez a cabeça dela. E ela, quando lançou o DVD, resolveu gravar, e agora saiu uma caixa também nova, com gravação nova dessa faixa, né? Be Bigger. E ela deu uma grande força. A gravação é do show, né? Da gravação do DVD que eles fizeram lá no Calypso. Isso. Em comemoração. Isso. E era para ser só o DVD, eles extraíram o áudio do DVD e lançaram em vinil. Em vinil, mas ela tem uma segunda gravação que fez agora, que é em estúdio. E que lançou numa caixa. Tanto é que eu resolvi até regravar, né, algumas músicas por conta dessa iniciativa dela, né? Porque Pitty gravou, né? Eu adorei o resultado, né? Me pediu permissão, me ligou, né, a editora, né, fez todo aquele contato, e a gente ficou super feliz, né, e eu fui dali em diante ouvir minhas composições, né, que eu tinha feito na época da Úteros, né, que tem uma pegada blues, como a gente falou, né. E eu, coincidentemente, estou tocando muito blues, ouvindo muito blues, e estou fazendo um projeto blues, que é o Belzer Blues, e a gente começou a brincar, né, e tocar essas músicas da Úteros, por justamente ter essa pegada, né, esse estilo blues que era muito importante para Emerson Borel. Ele era um fã de blues, ele ouvia tudo, Muddy Waters, Robert Johnson, né, tudo assim, com muito cuidado, com muito prazer, e aquela linguagem musical negra norte-americana influenciou muito ele e, consequentemente, muito as composições da Úteros, né? Então eu resolvi gravar, estou gravando de novo, né, fazendo, né, uma nova visita, né, àquele tempo da Úteros, né, e escolhi algumas faixas para poder refazer do meu jeito, numa versão 2024 super turbinada. Então aguarde. Agora, falando em Úteros, assim, a gente ouviu falar de bastidores, que existe uma possibilidade, não me cobre nada depois, de rolar aí um tributo, né? Uma edição aí ao vivo com essas músicas, né? Eu tenho recebido assim muito pedido, né, assim, de
querer ouvir as músicas, né? De querer saber um pouco das composições, né? E como tem essa deficiência da gravadora, que a gravadora praticamente acabou, né? A Natasha acabou, não existe mais como empresa, então muitas pessoas me procuraram para a gente fazer esse tributo, né? E homenagear, né? As composições num evento, né? Então isso aí é um plano, né? Que a gente está fazendo e que eu acho que vai ser super interessante. Já houveram outros, né? Outros tributos que foram sempre legais. Eu acho que quanto mais tributo para rock baiano, melhor. Eu mesmo já fiz tributos para outras bandas, né? Eu fiz um tributo pro Treblinka, a Vandex TV, a gente fez em plena pandemia, participou Ordep Lemos, participou Arthur Ribeiro, né? China do Pâncreas, Neil Mustafa do Dever de Classe, e a gente fez um tributo ao Treblinka e gravamos, né? Peter Pan, você lembra de Peter Pan? Clássico total. É um descasso. A gente vai voltar aqui um dia, quero até te convidar, Tony, pra gente falar um pouco desse disco, né? Você está ouvindo aqui a Úteros em Fúria por detrás, né? Na banda, no background, e a gente vai fazer a mesma coisa sobre o Treblinka, né? Porque é um grande disco, Indução Hipnótica, e a gente vai futuramente fazer um vídeo sobre ele. A gente vai dissecar também o Treblinka e outros álbuns do rock baiano que tem Flores do Mal, que eu acho um discão. Cravo Negro. Teve Circos. Verdade, Circos. Esse material é Delirium Tremens, 14º Andar. Você sabia que a fofoca do rock baiano, 14º Andar está ensaiando com a formação original, hein? É uma fofoca, hein? Sabia, hein? Hélio Rocha. Bacana. De volta na área, Jerry Marlone. É isso aí, vai ser massa fazer um tributo também ao 14º Andar. Eu pessoalmente sou um grande fã da banda. Também. Então é isso, moçada. A gente dissecou aqui um pouquinho do álbum do Úteros em Fúria. Esse clássico, ele não está nas plataformas digitais. Talvez você encontre no YouTube, né? Não, eu vou botar no site. No vandex.tv, você pode ouvir Úteros em Fúria. Pronto, vou botar lá. Mais fácil do que isso, não existe. Yeah! Tamo junto, valeu, Vandex.